Olá, meus caros, tudo bem? Bom, a gente não pode ir para a prova amanhã sem conversar um pouquinho sobre a eletroquímica. Eu estou sentindo que vai ter uma questão sobre isso e eu quero que vocês acertem, tá bom? Professor, o que a eletroquímica cuida? Gente, eletroquímica é a química do elétron, é a química da eletricidade. Lembra que nós conversamos sobre o processo de oxirredução? Eu sou oxirredução, eu lembro, é alguém perdendo elétron e alguém recebendo. Exatamente. Aí você pensa comigo, se alguém está perdendo elétron e outro, né, outro alguém, outro elemento está recebendo, você percebe que eu preciso conectar esses dois? Ou seja, é necessário que esses dois elementos estejam em contato para que um passe o elétron para o outro. O ser humano, né, com a criatividade, com a inteligência que tem, pensou o seguinte: se a gente fizer ligar esses dois elementos a partir de um fio e fazer com que esses elétrons passem por aí, ou seja, um elemento químico que quer oxidar, vai ser ligado através de um fio com outro elemento químico que quer reduzir, portanto, receber esses elétrons. E o que vai acontecer se a gente analisar esse fluxo de elétrons? Ora, isso vai gerar uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica é o que basicamente nós conhecemos hoje como a pilha, né? Aqui na química a gente está muito preocupado em estudar a eletricidade relacionada à química. E é justamente isso que as pilhas fazem, né? Ou seja, é pegar esta reação de oxirredução e fazer com que o elétron passe por um determinado meio, por um fio, por exemplo, e a partir desse momento que o elétron faz esse caminho, ele gera uma corrente elétrica e essa corrente elétrica pode ser utilizada para os mais diversos fins, como por exemplo acender uma lâmpada, mover um carrinho de brinquedo, movido aí a pilha, o nosso controle remoto e por aí vai, tá? Então, o processo de oxirredução é o que permite fazer um estudo mais detalhado da eletroquímica e a gente já sabe de aulas anteriores como que funciona esse processo da oxirredução, né? Alguém aí, a reação de oxirredução é aquela que há transferência de elétron, oxidação é aquele que perde, redução é aquele que ganha, o agente oxidante é aquele que elemento, o agente oxidante é aquele elemento que provoca a oxidação e o agente redutor é aquele que provoca a redução, tá bom? Aqui tem um quadro resumido para a gente, quadro que a gente já utilizou na aula passada. Então, cede elétrons, NOx aumenta, de fato, se está perdendo elétrons, os elétrons são negativos, o NOx aumenta, sofre a redução, é um agente redutor. E recebe elétrons, o NOx diminui, sofre redução e é um agente oxidante, tá bom? E aqui eu já trago para vocês algumas reações. Aliás, essas duas primeiras, que deveria ser a A e B aqui, essas duas reações, as duas primeiras aqui, ó, são chamadas de semi-reações. Professor, por que semi-reações? Repara só o que está acontecendo. Nós temos aqui o ferro metálico perdendo dois elétrons para o outro lado. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é mostrando o que aconteceu com o ferro do outro lado. Ele era um ferro no seu estado normal, estável, e aqui a gente percebe que ele se transformou em um cátion. Para que isso ocorresse, é necessário que ele perca dois elétrons, ou seja, se nós juntarmos o ferro 2 com dois elétrons, eu tenho o ferro metálico. Mas se o ferro metálico perder dois elétrons, ele se transforma no cátion ferro 2 e, portanto, aqui a gente pode pensar num processo de oxidação. Professor, por que oxidação? É para que o NOx do ferro metálico, quando a gente olha lá do outro lado, aumentou. Se aumentou, então o ferro sofreu uma oxidação, ele é um agente redutor, tá certo? E a gente fala que isso é uma reação de semi, né, um processo de semi-reação, porque só realmente aparece uma parte. Aqui não existe a oxidação e a redução juntas. Nós temos apenas uma dessas parcelas. Já do outro lado, olha que interessante, o que nós temos aqui é o cobre 2 portanto, um cátion. E aí o que nós estamos colocando desse lado de cada minha equação é o que? Um processo em que esse cobre 2 está recebendo esses dois elétrons. Veja, ele está recebendo. E engraçado que quando ele recebe esses elétrons, a gente sabe que esse rapaz aqui, ó, né, o cobre 2 ele acabou
sofrendo uma redução no seu NOx. Veja, era mais 2 e foi a zero. Então, esse cobre 2 mais, veja, eu estou olhando para ele, para o Cátio. Então, esse rapaz, a gente sempre olha do lado esquerdo da equação para a gente analisar quem sofreu oxidação e redução, tá bom? Então, cuidado com isso aí. Já que esse NOx reduziu, a gente pode falar que esse rapaz aqui, o cobre 2 mais, ele realmente sofreu um processo de redução, tá bom? Pessoal, o que nós podemos fazer é juntar essas duas semi-equações. Professor, como assim? Junta um elemento químico que quer entregar elétron com aquele que quer receber. Ora, se a gente fizer isso, quem que quer entregar elétrons? O ferro. Quem que quer receber elétron? O cobre 2 mais. Então, quando a gente junta essas duas parcelas, nós temos um processo de oxirredução, ou seja, alguém entregando e alguém recebendo. E essa entrega de elétrons, como eu tinha adiantado a vocês, ela é feita a partir de uma conexão entre esses dois elementos. Que conexão é essa? Normalmente a gente usa um fio. Então, o professor quer dizer que quando eu coloco esse rapazinho aqui, ó, o ferro, né, metálico, em contato com o cobre, isso significa que ele vai ceder para o cobre os dois elétrons que ele gostaria de ceder? Vai. Ou seja, repara que o ferro, ele estava, veja, aqui é aquela mesma semi-equação que a gente viu lá. Então, o ferro acabou entregando seus elétrons, ele sofreu uma oxidação, e o cobre, que está do lado de cá, ele acabou recebendo esses elétrons. Então, veja, ele estava 2 mais, recebeu esses elétrons, então seu NOx reduziu, ele sofreu uma redução. E pessoal, o que eu acabei de falar, mostrar aqui para vocês, é o processo de uma pilha. Então, como assim, gente? Uma pilha aqui na eletroquímica é justamente você colocar em contato um elemento químico que quer entregar elétrons com um elemento químico que quer ganhar. E esse é o casamento perfeito, porque quando eu coloco esses dois antagônicos em contato, vai ocorrer o fluxo de elétron. E esse fluxo de elétron é a corrente elétrica que a gente utiliza, aproveita tanto aí, né, no nosso dia a dia. Certo? Professor, entendi, perfeito. Mas me diga uma coisa. Essa quantidade de elétrons que passa de um elemento para outro, dá para medir? Dá, claro que dá. Essa é uma pergunta que os químicos fizeram na época. E aí eles criaram esse conceito aqui, ó, potencial do eletrodo. Professor, como assim potencial? É um número, é um valor que vai medir o quanto um elemento químico gosta de entregar elétron e também mede o quanto que um elemento químico quer receber esses elétrons. É claro que quem vai doar, e no caso sofrerá a oxidação, e quem vai reduzir, que é aquele que vai receber, esse número vai ser específico para cada um. Ou seja, o elemento químico que quer ser, que vai sofrer oxidação, que será oxidado, nós vamos ter um número que identifica essa característica, essa vontade de sofrer a oxidação, e nós chamamos isso de potencial de oxidação, muito conhecido aqui como EOX, tá? E o potencial de redução também é um número, é um valor, e nós vamos indicar isso com EHEAD, ou seja, potencial de redução. É aquele que vai receber potencial. O número é um número que vai mostrar o quanto um elemento químico quer receber elétron. E aqui em cima nós temos um número que vai mostrar quanto um elemento químico quer ceder, entregar os seus elétrons, tá bom? Então, como foi feito mesmo, então, esse número? Como que ele é calculado? Como que ele é determinado? Fácil. Escolher o nitrogênio. Lembra da água, que é um elemento neutro, para que a gente obtenha o pH? Pois é, aqui quem foi escolhido foi o hidrogênio. O hidrogênio não foi sempre assim, mas até chegou-se a uma definição de que o hidrogênio seria o quê? O parâmetro. Hidrogênio você vai ter um potencial de oxirredução zero. Você vai ser o elemento neutro, tá? E a partir de você é que nós vamos comparar, calcular o potencial de oxidação ou redução dos determinados elementos, tá certo? Tá certo. E aí o que que acontece? Nós colocamos de um lado o hidrogênio e do outro nós colocamos um elemento. Aí eu observo o que, que vai acontecer com esse elemento. Será que os elétrons vão sair desse elemento para o oxigênio, para o hidrogênio? Ou será o contrário? Porque se os elétrons saírem deste rapaz e forem lá para o hidrogênio, a gente vai falar que esse elemento químico está sofrendo uma oxidação. Se for o contrário, então esse elemento, na verdade, está sofrendo uma redução.
E aí você coloca um voltímetro aqui, ó. O voltímetro é um equipamento que vai mostrar justamente essa passagem de elétrons para lá e para cá. E aí, a partir deste equipamento, desse voltímetro, foi possível determinar o quanto de elétron né, o quanto de elétron estava se movendo para um lado ou para o outro. Tudo bem? E aí a gente chega nesta tabela gigante, que claro que vocês não precisam decorar, vocês só vão entender aqui para a gente poder ter uma noção do que se trata. Repara só, como é tranquilo. Ó, essa tabela foi criada justamente a partir da análise de vários elementos químicos, tendo como referência quem? O hidrogênio. E aí a gente vem aqui para o lítio. Ó. Dá uma olhada nesse rapaz. O lítio aqui. Aqui está ele. E a setinha para cá. Cuidado. Ó. Lítio. E aí eu estou analisando a capacidade que o lítio tem de sofrer o quê? Uma oxidação, ou seja, perder elétron. Dá uma olhada. A seta para cá. Então eu tenho um lítio. Eu poderia fazer essa equação assim também, se vocês preferirem. Ó. Lítio. Você quer sofrer oxidação, lítio? Assim como a gente fez com ferro. Você pergunta para ele, lítio, você quer sofrer oxidação? Se você quer perder elétrons aí? Aí ele vai te falar, rapaz, eu quero. Eu sou um elemento químico que gosta de perder elétron. Então, quando você analisou essa tendência que o lítio tem de perder elétron, ou seja, de sofrer a oxidação, de perder, portanto, entregar esses elétrons, olha quanto nós encontramos. Mais 3,04 joules, né? Tem aqui uma unidade de medida desse rapaz, volts, perdão, volts aqui. E aí você percebeu, rapaz, então o lítio você é o elemento químico que mais gosta de entregar elétron, é? Por quê? Porque o meu potencial de oxidação é o maior de todos. Ah, entendi. Então quer dizer, o lítio, veja, aqui é o lítio, tá? Não é o metálico. Aliás, a pessoa tem que colocar aqui, ó, mais. Então, repara só, o lítio, portanto, é o elemento químico mais suscetível a doar elétrons. É por isso, inclusive, que ele é muito utilizado em baterias de celulares, por exemplo. Tá bom? É claro que lá é um princípio diferente. O lítio ele perde à medida que ele vai, a carga do celular da bateria vai se perdendo, porque os elétrons estão realmente sofrendo ali a oxidação. Depois você faz um processo inverso, né? Faz com que esses elétrons voltem, mas aí já é uma reação forçada a gente chama de eletrólise. Mas aqui, só para entender, fechando isso tudo. Então, o lítio é um elemento químico que gosta demais de sofrer oxidação. Por outro lado, se nós perguntarmos aqui para ele, né, para esse rapazinho aqui, ó, para o lítio, mais, veja, um elemento que já sofreu uma oxidação. Se perguntar para ele se ele quer se transformar no lítio, ou seja, o lítio, lítio mais, você quer receber elétron? Ele vai falar, quero não. De jeito nenhum. Eu não gosto de receber elétron, eu não gosto de ser reduzido. Por isso que o potencial de redução dele é negativo. Professor, então vamos organizar isso aqui, velho. Se eu te apresentar o potencial de oxidação e ele for positivo, isso significa que aquele elemento químico gosta de perder elétron? Isso. E se eu te apresentar o potencial de oxidação e ele for negativo, significa que o elemento químico, a forma catiônica dele, é difícil de receber elétron? É isso que está acontecendo, tá? Como que normalmente, né? Qual é o parâmetro? Normalmente os examinadores, as bancas, costumam fornecer para a gente o chamado potencial de redução. Nas questões normalmente aparece assim. Mas, gente, se o potencial de redução é positivo, o potencial de oxidação será negativo. E vice-versa. Você só vai olhar o quem é que está ali na parte esquerda, né? Do lado esquerdo da minha equação, para você avaliar. A gente vai fazer aqui tudo bonitinho. Aqui, só para título de comparação, dá uma olhada no tal do flu. Olha o flu aqui, ó. Se você perguntar para o flu, vamos pegar aqui o flu 2 menos. Se ele quer, ó, receber elétrons, vamos pensar aqui, flu 2 menos. Oi, você quer receber 2 elétrons? Ele fala, não quero não. Tá? Ele vai falar isso para a gente. Eu não quero receber elétrons. Então, o flu é o elemento químico que a gente sabe mais eletronegativo. Ele tem uma resistência de perder elétrons. Tá? A tendência do flu é ó, receber elétrons. Ou seja, se nós perguntarmos para o flu se ele quer, repara, se nós pegarmos daqui para cá, né? E perguntar para o flu se ele quer receber elétron para se transformar no flu negativo, ele vai falar, claro que eu quero muito. Então, perguntar para o flu, né, o gás flu, se ele quer receber elétrons, ou seja, se ele quer sofrer uma redução, receber elétrons sofrer redução e se transformar no flu 2 menos, ele vai responder como? O potencial de redução dele é
mais 2,87, o que indica que ele quer muito receber esses elétrons. Ó. Você vai perguntar sempre do lado de cada esquerda, para o elemento que está aqui, seja o elemento ou seja o cátion. Você pergunta para ele, você quer receber elétron ou você quer perder elétron? Aí nós vamos analisar aqui o potencial de oxidação e de redução, tá bom? Eu só organizou isso tudo na tabelinha para ficar claro para vocês. E, ó, dá uma olhada, semi-equações. O que nós estamos analisando aqui? A gente está perguntando para a prata, tá? Para o cátion, é para o cátion, prata mais, se ela quer receber um elétron e quer se transformar na prata metálica. Ou seja, se receber elétron é reduzir. O que a prata fala? Claro que eu quero sim. Por isso que o coeficiente é positivo, por isso que a potencial de redução é positivo. Pergunta para o cobre também, para o cobre 2 mais, para o cobre 2 mais. Se ele quer receber 2 elétrons, ele vai falar, claro que eu quero, também, né? Tô de boa. Agora pergunta para o ferro 2 mais, se ele quer receber elétrons e se transformar no ferro é, metálico, ele fala, olha, negativo, eu não quero. Eu não gosto de receber elétrons. Meu negócio aqui é doar elétrons. Tá? É doar elétrons. Pergunta então para o alumínio se ele quer receber 3 elétrons e se transformar no alumínio metálico. Ele, de jeito nenhum, mas não quero mesmo. Ó, para ver o potencial de redução desse rapaz é negativo. Ele vai falar assim, não quero nem saber de elétron. Meu negócio é receber. Agora, se nós invertermos essas semi-reações, e aí, se a gente fizer a pergunta agora para o alumínio metálico. Você quer, presta atenção, você quer perder 2 elétrons, ou seja, você quer sofrer oxidação, você quer perder 2 elétrons, olha aqui os 2 elétrons que ele está entregando, ó, que ele está liberando. Você quer perder 2 elétrons, ou seja, você quer sofrer oxidação? Ele vai responder como? Claro que eu quero. Por quê? Porque minha tendência realmente é de perder esses elétrons. Então, observe que interessante. Você tem aqui, né? Os elementos, aqui você tem o cátion do alumínio que não quer receber elétrons. E você tem aqui o alumínio metálico que quer receber elétrons, certo? Então veja que é só inverter, gente. Se ele te der o potencial de oxidação, o potencial de oxidação é positivo, se o potencial de oxidação aqui, eu, por exemplo, estou olhando para o alumínio, tá bom? Qual é o potencial de oxidação dele? É positivo. Então isso significa que esse alumínio ele tem tendência de quê? De sofrer oxidação. O alumínio 2 mais. Agora, se nós olharmos aqui para esse rapaz, para o alumínio 3 mais, e perguntar para ele se ele quer ganhar elétron, ele vai falar que não. Por quê? Porque, veja, a ideia dele, a gente está perguntando para ele se ele quer receber elétron e se transformar nisso aqui. Ele fala, não, não quero. O que eu quero, na verdade, é fazer o contrário. Eu não quero sair do alumínio 2 mais para chegar no alumínio positivo, no alumínio de inox zero. Eu quero fazer o contrário, é o caminho contrário que me interessa. Tá bom? Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, repara só. Se a gente for montar aqui uma espécie de pilha, por isso que é pilha? É um elemento químico em contato com outro, fazer uma ligação entre eles de modo que os elétrons passem de um para o outro. O que você vai fazer? Preste atenção. Você vai pegar um elemento químico, para formar essa pilha, você vai pegar um elemento químico que quer doar elétron e colocar em contato com alguém que quer receber. Porque se eu não fizer isso, não vai ocorrer a passagem de elétrons. E, aliás, esse processo da pilha, gente, pilha, guarda isso, cai demais. Pilha é processo espontâneo, ou seja, os elétrons migram de um elemento para outro sem precisar serem forçados. É espontâneo esse processo. Só que isso só vai ser possível se nós tivermos um elemento químico que quer entregar, portanto, um elemento químico que tem um potencial de oxidação positivo. Por quê? Porque o cara que tem potencial de oxidação positivo significa que ele quer entregar elétrons. E eu tenho que colocar em contato com esse cara um elemento químico, ou normalmente a gente vai utilizar aqui é um íon, certo? E nós temos que colocar em contato com ele um cara que quer receber, e normalmente é um cátion mesmo. Porque aí a passagem vai acontecer e de forma espontânea. Pessoal, como é que eu vou saber se um cátion quer receber elétron? Porque aqui a prata, eu sei que ela quer porque olha o potencial de redução dela, isso indica que ela quer receber. Se eu coloco esse rapaz aqui, o alumínio, nós não vamos ter sucesso. Então, por exemplo, se eu pego aqui o ferro, né? Vamos pegar o ferro e coloca ele junto com o alumínio. Eu vou conseguir uma pilha? Vou, mas aí eu tenho que fazer alguns ajustes. Mas assim, normalmente o ferro, ele não quer, o ferro, esse rapaz aqui, ele não quer receber elétron. Então, para que a pilha seja boa, é bom que a gente coloque um cara que quer receber
com um cara que quer doar, tá? Dá para fazer com elementos que têm resistência em receber ou ganhar? Dá. Aí a gente precisa só avaliar a questão desses coeficientes aqui, tá bom? Mas assim, a pilha sempre vai envolver um cara que quer entregar com um cara que quer receber, tá bom? Por isso que a pilha nunca possuirá um potencial de oxirredução e de oxirredução negativo, tá bom? A gente vai falar um pouquinho aqui já na sequência. Então veja bem, como é que funciona essa ideia aqui, ó. Trouxe dois exemplos. Essa pilha que eu estou conversando com vocês tem que ser, ó, para que ela realmente exista, você tem que ter um processo espontâneo de passagem de elétrons. Para que isso aconteça, a gente tem que ter, como eu disse, né, um cara que quer entregar, um cara que quer receber. E aí a gente vai olhar uma, uma diferença ou uma variação que a gente chama de diferencial de potencial. Por isso é a famosa DDP. O que é DDP? DDP é uma diferença entre potenciais. Essa diferença de potenciais, quando ela é positiva, ela indica que os elementos químicos estão em um fluxo espontâneo de elétrons. Tem alguém querendo entregar com alguém que está querendo receber, e aí o processo ocorre espontaneamente. Dá uma olhada na tabela aqui, como que é fácil. Estão vendo o cobre? Olha o cobre aqui. O cobre, você pergunta se ele quer ganhar elétrons. Aí ele responde com seu potencial de redução positivamente. Cobre 2 mais, você quer receber elétron? Quer. Como que eu sei que você quer? Aqui meu potencial de redução positivo. Ok. Pergunta agora para o ferro. Ferro, você quer receber, ó, você quer perder. Veja, você quer perder 2 elétrons. Você quer perder, liberar 2 elétrons. O ferro fala, quero. Cobre 2 mais, você quer receber? Quero. Ferro 2 mais, você quer entregar? Quero. Pronto. É o casamento perfeito. Então, quando a gente soma essas duas equações, olha o que vai acontecer. Preste atenção. Eu vou ter o ferro, Fe sólido, mais quem? O cobre, 2 mais 2 elétrons, produzindo, resultando do outro lado o que, professor? Mostra aí para mim. Do outro lado nós vamos ter, ó, nós vamos ter o cobre, seu sólido, mais o ferro 2 Fe 2 mais 2 elétrons. Esses 2 elétrons aqui, ó, eles são cancelados. Aliás, aqui é uma soma dessas equações, tá? É uma soma dessas duas equações. Então, quando a gente faz isso, qual que é interessante? Nós percebemos que o ferro ele sofreu o quê? Uma oxidação, porque ele perdeu elétrons, e o cobre sofreu uma redução, porque ele recebeu esses elétrons. E por que que eu sei que o ferro metálico quer entregar esses elétrons? Olha o potencial de oxidação dele, também positivo. Professor, e aí o que que acontece? Essa equação vai produzir o quanto de energia para a gente? Qual é a voltagem? É só a gente somar. Então, essa variação aqui, olha, essa variação de DDP, essa diferença de DDP, a gente fala de diferença, mas normalmente é uma soma, tá? Mas, ó, quando você faz essa soma aqui, ó, vai dar exatamente 0,78, né? 7 volts. Pronto. Isso indica que que essa reação foi espontânea, ou seja, houve uma passagem direta de elétrons de um para o outro. Tá bom? Portanto, espontânea é a nossa reação. Professor, dá para fazer uma pilha com esses dois caras? Dá para fazer uma pilha com o cobre 2 mais e o ferro metálico. Sem problema. Nesta outra equação aqui, vamos ver o que está acontecendo. Dá para fazer uma pilha também? Dá, sim. E essa aqui ainda é melhor. Ó, você tem a prata, veja, que quer entregar um elétron, você está pegando prata positiva, prata Ag+, você quer ganhar um elétron? Quero ganhar elétron, redução. Olha ela indicando que quer. Pergunta para o alumínio. Alumínio, você quer entregar 3 elétrons? Ele fala, quero. Pode me dar. Então, essa diferença aqui, ó, se a gente for juntar esse rapaz que quer ganhar com esse rapaz que quer entregar, tá o casamento perfeito. A gente só precisa tomar cuidado com o ajuste. Tem 3 elétrons e aqui a prata só quer receber um. Então, basta a gente multiplicar. Vai ser 3 Ag+, né? Vai ficar 3 Ag+, mais 3 elétrons. Isso aqui produzindo lá na frente, ó. Ó. Aqui a gente vai somar. Eu vou somar essas duas parcelas. Ó. O professor vai somar essas parcelas. Mais o alumínio sólido. Produzindo do outro lado, ó, eu somo essas três parcelas, vou somar essas duas. O Ag sólido mais o alumínio 3 mais, só corrigir os coeficientes, né? Aqui vai ficar 3, ó. Essa equação tem múltiplo porque ela é toda por 3. 3 mais
3 elétrons. Os elétrons vão ser cancelados. E aí você tem o quê? Você tem uma passagem direta desses elementos, ou seja, desses elétrons de um canto para o outro. Professor, e o diferencial aqui vai ser a soma desses dois, tá bom? Quando a gente faz essa soma, vai ficar 6, aqui vai a 4, né? Vai um para lá, 2,4. Portanto, uma pilha bem bacana de 2,46 volts, se a gente for fazer isso. Agora, dá uma olhada nessa equação aqui. Olha a situação. Você está colocando aqui, ó, em contato, da forma como está. Um cara que não quer reduzir com um cara que não quer oxidar. Então, como assim, ó? Pergunta para o Ferro. Ferro, você quer ganhar 2 elétrons? Ferro 2 mais vai falar, não quer. E pergunta para o cobre metálico. Cobre, você quer perder 2 elétrons? Ele fala, não, porque meu negócio é ganhar. Se o potencial de oxidação do cobre é negativo, de oxidação, é porque a tendência dele não é perder, é ganhar. Tá? É ganhar. E se eu pergunto aqui para o ferro, 2 mais, se ele quer ganhar, ele me responde negativamente, ou seja, se ele quer reduzir, isso significa o negócio do ferro aqui não é ganhar, é perder. Mas assim, dá para a gente fazer a junção dessas equações? Dá. Só que a DDP vai ser negativa. Esse processo de forçar o ferro 2 mais a ganhar elétron a contragosto e fazer o cobre metálico perder elétrons também a contragosto, isso só é possível se o processo não for espontâneo, se eu forçar, se eu passar uma corrente elétrica obrigando eles a realizar esse processo contrário àquilo que eles desejam, tá? E esse processo é espontâneo, professor? Nunca. Esse processo, inclusive, não vai representar nunca uma pilha. A pilha sempre vai representar um processo espontâneo, portanto, essa variação aqui sempre será positiva. Tá bom? Então, lá na frente, você multiplicou a equação aqui por 3 e não mexeu com esse número. Realmente eu não mexo, tá? Isso só é feito lá na estequiometria e lá na questão do que a gente estudou, da lei do Hess. Lembra que a gente multiplica? Sim, lá tem que fazer. Aqui não. Então, esse aqui é um processo que não é espontâneo. Então, tanto se eu fizer a soma aqui, ó, essa variação da energia, ela vai ser negativa. Negativa da ordem de menos 0,78, né? Então, isso nunca será uma pilha. Nunca será uma pilha. A reação pode acontecer? Pode, se você forçar a partir de uma corrente elétrica, tá bom? E aí eu quero justamente trazer uma questão da nossa banca, que é uma questão que eu acho que pode aparecer na prova amanhã. Então, fiquem atentos para a gente acertar. Dá para acertar porque é tranquilo. Ó, considerando as seguintes semi-reações em uma célula galvânica, gente, isso aqui é pilha, tá? Célula galvânica é pilha. Com eletrodos de alumínio e chumbo, é correto afirmar que, veja, ele está me dando aqui o alumínio 3+, e está me dando, ó, potencial de redução dele. Eu já vejo que é negativo. Aí você fala, esse cara aqui, ó, esse camarada, ele não quer receber elétron. Então, o professor, ele não quer receber, não. Ele pode até entregar. Eu posso até inverter essa lógica. Ao invés de pegarmos aqui o alumínio 3+, e fazer ele ganhar elétron, eu posso inverter e fazer o alumínio 0 ganhar. Aí é possível. Agora dá uma olhada nesta outra equação aqui. Você tem o Pb2 mais 2 elétrons para se transformar nisso. É a mesma equação. Ele me deu os dois potenciais de redução. Aqui ele está perguntando para esse rapaz se ele quer ganhar e está perguntando para esse rapaz se ele quer ganhar. Os dois não querem. Os dois não querem ganhar, não querem reduzir, professor. Mas, então eles querem oxidar? Querem oxidar. Querem. Mas é claro que se eu vou fazer um processo espontâneo, alguém tem que receber e alguém tem que doar. Aí você pensa assim, bom, como é que eu vou resolver isso aqui se os dois não querem ganhar? Os dois não querem ganhar, certo? Você vai pensar o seguinte, quem é desses dois? Quem é desses dois? Veja, a gente vai olhar desse lado de cá agora. Quem é desses dois que quer entregar com maior força os seus elétrons? Eu só entregar seria o potencial de oxidação? É. Ora, quem vai ter o maior potencial de oxidação? Eu vou escrever as equações só para vocês entenderem. Ó. O alumínio 0 se transformando em quem? Eu estou pegando agora a equação daqui para lá, tá? Eu vou fazer o processo de oxidação agora. O alumínio, você quer perder 3 elétrons? Eu estou perguntando para ele e se transformar no alumínio 3+, e perder 3 elétrons, o que ele vai falar? Eu quero. Isso vai ser indicado como potencial de oxidação e vai ser positivo. De que ordem? 0,13 volts. E se eu fizer a mesma pergunta para o chumbo, né? Chumbo, você quer se transformar no chumbo, ó, P, P,
2 mais, e perder 2 elétrons, ele vai falar clero também, ó, potencial de oxidação. E veja que ele quer mais, inclusive, do que o próprio alumínio. Por quê? Porque o potencial de oxidação dele vai ser maior. Então, peraí, professor. Eu já sei, então, o seguinte. E se for para eu tentar colocar esses dois rapazes juntos, para que um receba e outro ganhe elétrons, eu então vou pegar aquele elemento químico que quer oxidar mais e colocar junto com aquele que quer é, receber menos. É tipo isso, né? Receber mais aqui no caso. Porque se a gente analisar, esse rapaz também não quer receber. Mas comparando o alumínio com o chumbo, o alumínio ele tem uma tendência de receber maior do que o chumbo. Por quê? Olha o potencial de oxidação. Tá? O potencial de oxidação. Então, aqui nessa disputa, em dois elementos que não querem receber elétrons, ó, esse não quer, esse não quer. Mas nessa disputa tem um que ganha. Quem que ganha? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai entregar? Eles não querem receber. Os dois querem entregar. Mas um quer entregar mais, com mais intensidade, com mais força. Quem que é ele? É o nosso amigo chumbo. Então, a minha equação, já que ele quer fazer justamente essa pilha galvânica, vai ficar como? Nós vamos, então, fazer com que esse rapaz aqui, o chumbo, Pb, sofra, portanto, a oxidação. Então, é ele que vai entregar os elétrons, porque ele tem um potencial de oxidação maior. Ó, Pb, 2 mais 2 elétrons, ok? E o alumínio, ainda que a contragosto, vai ter que concordar que ele vai receber esses elétrons, mesmo não desejando tais, tá bom? Então, 3 elétrons e você vai se transformar alumínio num alumínio zero, tá bom? Bom, essa é a ideia. Aí o que, que ele vai falar para a gente a respeito disso aqui? Ó? Nós temos então que o potencial de oxidação, cadê? Potencial de oxidação desta equação aqui, ó, é de 1,66 volts. Eu sou o potencial de redução. Isso, porque um oxida e o outro reduz. Nunca existirá uma pilha com dois potenciais de oxidação ou dois potenciais de redução. Sempre contrários aqui, ó. Pronto. E quanto que vai ser? Eu só não mexi com essa equação. Não mexi mesmo, não. Então, vai ficar com menos 0,13. O que indica que esse alumínio 3, mas ele também não gosta de elétron, não. Mas, em comparação ao chumbo, ele acabou perdendo. Bom? E aí, o que, que nós vamos fazer, gente? Nós vamos fazer aqui, ele pede justamente a equação, né, sobre isso aqui. E veja, ó, para fazer aqui a equação dessa reação química, nós vamos precisar equacionar ou equilibrar os coeficientes estequiométricos. Repara que aqui tem 2 elétrons, aqui tem 3. Então, como é que eu resolvo isso? É muito simples. Basta você igualar o número de elétrons. Para isso, eu vou multiplicar essa equação toda por 3 e daqui por 2. E acabou. E acabou, tá bom? Por quê? Porque aí vai ficar 6 elétrons. Então, vamos lá. Vou ter aqui, ó, 3Pb. Já vou colocar ele aqui. 3Pb. 3Pb. Certo? Mais 3, né? 2 alumínio 3 mais. Aqui vai ficar 6, ó, mais 6 elétrons. Eu sou do outro lado, vai ficar o quê? Do outro lado vai ficar assim. Vai ficar 3 Pb2 mais 6 elétrons. E do lado de cá, cuidado, 2 mais 2 alumínio, né, que é o NOx. Então veja, o alumínio ele sofreu, veja, ele sofreu. Se você analisar aqui, o NOx dele o quê? Aumentou, né? Então ele realmente sofreu a oxidação, tá bom? Ó, aqui o NOx dele, na verdade, diminuiu, né, pessoal? Estava em mais 3 e diminuiu para zero. Então ele sofreu foi a redução aqui, ó, o alumínio. Por quê? Porque o chumbo, o chumbo, né? O chumbo tem essa capacidade maior aí de, de oxidação. Pronto. Aí nós vamos cancelar aqui os elétrons, dois lados, e minha equação já fica prontinha, tá bom? É essa aí. Vou até deixar ela resumidinha aqui para vocês verem. Tá daqui. 3 Pb, chumbo, mais 2 alumínio, 3 mais, produzindo aqui 3P2 mais 2 alumínio, zero, tá bom? Esta é a equação. Ele vai fazer perguntas a respeito disso. Vamos lá? O alumínio 3 mais é o agente redutor. Bom, será mesmo? Bora lá.
O alumínio 3+ é o agente redutor. O que a gente percebeu aqui nesse processo? O alumínio, ele saiu disto para isto. Professor, o NOx do alumínio, ele diminuiu, porque estava em +3 e foi a 0. E isso diminuiu. Se o NOx do alumínio diminuiu, ele sofreu uma redução, como a gente já tinha dito que ele sofreria redução mesmo. Se ele sofreu uma redução, ele é agente oxidante. O alumínio 3+ é um agente redutor? Não, não. Ele é um agente oxidante. Ó. O alumínio 3+, se olha sempre do lado esquerdo. Ele sofreu uma redução, logo ele é um agente oxidante. O Pb2+ é uma espécie que reduz. Bora ver? Essa espécie aqui, ó. Será que ela sofreu redução? Aqui a gente já tem um problema, porque nós sempre vamos olhar quem reduz e quem oxida desse lado de cá, tá bom? E outra, se a gente pensar aqui, ó, esse rapaz, o Pb, na verdade ele vai sofrer a oxidação. Ó, aqui, o NOx dele aumentou. Então ele que sofreu a oxidação, tá bom? A oxidação. E não o contrário. E a gente também não analisa esse lado de cá, certo? A DDP da pilha, gente, a DDP da pilha nunca será negativa, nunca. E nesse caso aqui, ó, se a gente calcular a DDP dela, essa nossa pilhazinha, olha como que vai ficar. É só se somar. Vamos ter aqui, ó, DDP, e aí vai ser mesmo essa soma direta, vai ser isso menos isso. 1,66 menos 0,13, tá? Então essa diferença aqui, ó, vai ser, se diminuir aqui dá 2, acho que o examinador tentou confundir a gente aqui, né? Aqui vai dar 7 e ali vai dar 1 positivo, tá bom? Vai dar 1,72, né? Deixa eu ver aqui que ele... Isso mesmo. Ele fez uma confusão. Na verdade, ele somou ali os dois para chegar naquele resultado. E não, na verdade, nem é isso. Eu também fez confusão. Você diminui aqui, vai 3, né, professor? Deixa eu ver, duas casas, isso. 3. Aqui fica 5. Na verdade, a DDP é isso aí, ó. Tá? Nada daquilo que ele falou lá. Nada a ver. E ele fala que a soma dos coeficientes estequiométricos da reação global é igual a 10. O que é a equação global? É essa aqui, ó. E veja, foi justamente esse o nosso gabarito, né? Mas é uma questão que cobrou mais estequiometria aqui, ó. Aliás, é balanceamento. Mas veja que é realmente o nosso gabarito, tá bom? Se eu fizer a soma aí vai dar justamente 10, mas é uma questão bacana que revisou em toda essa parte de pilha, tá certo, pessoal? Então, é uma questão bacana. Guarda ela aí, se tiver um tempinho, dá uma lida, acelera o vídeo, porque pode ser que apareça alguma coisa amanhã aí na nossa prova, tá bom? Deixa eu fechar o vídeo aqui com essa resolução, para o professor não ficar na frente aí da resolução, tá bom? Até mais!